Está chegando o tio Jefferson com uma revisão hoje sobre hidrostática, só que hoje a gente vai falar sobre pressão dos sólidos, galera. Então vamos para essa aula. Galera, quando a gente fala sobre pressão dos sólidos, você vai lembrar o seguinte, que pressão ela é uma grandeza que está envolvida com quem? Com a força e com a área. Então a equação da pressão, ela tem essa cara aqui, ó. Pressão é uma determinada força sobre uma determinada área. Lembrando que toda força, galera, é dada em quê? Em newtons. E toda a área vai ser dada em metro quadrado. Então a pressão é a junção dessas duas coisas. Então vai ser o quê? Newtons por metro quadrado. Ou o famoso Pascal, tá? Então falou Pascal, tu já sabe que é Newton por metro quadrado. Mas vamos lá, o tio está preocupado que você entenda essa relação que você está vendo aqui. Então, a pressão, como o tio falou, ela tem uma relação com quem? Com a área e com a força. Então, bora analisar primeiramente a ideia de pressão versus quem? Versus área. Quando você olha para esse tipo de equação, você vai verificar o seguinte, que a pressão ela tem uma relação com a área. Só que veja bem, a relação que eu tenho com a área não é uma relação direta, é uma relação o quê? Inversa. Quer dizer o quê, então? Que se a pressão aumenta, a minha área provavelmente ela o quê? Reduz. Ou melhor, se a área diminui, a pressão ela o quê? Aumenta. E se a área aumenta, a pressão ela diminui. Então existe uma relação entre pressão e área, galera, que é uma relação inversa. Para maiores áreas eu tenho menores pressão. Para menor área eu tenho mais pressão. Aí o tio colocou essa ideia aqui, olha. Eu tenho uma pessoa em pé na areia movediça e eu tenho uma pessoa deitada na areia movediça. Quem você acha que vai afundar mais rapidamente? E aí, pensou? Se você respondeu que é a pessoa que está em pé, você acertou. Mas o porquê disso mesmo está relacionado com quem? Com a pressão e com a área. A pessoa que está em pé tem uma área de contato o quê? Menor. Em compensação, a pressão que ela faz sobre a areia movediça é o quê? Maior. Já a pessoa que está deitada, ela tem uma área de contato o quê? Maior, a área maior, então isso aqui, ó, a setinha está subindo. E aqui, a pressão então está o quê? Diminuindo. Então se você entendeu que a relação de pressão e área é uma relação inversa, beleza, vamos seguir em frente. Existe também uma outra relação entre pressão e força, né, galera? A pressão está diretamente ligada com quem? Com a força. Como você pode ver, ó, pressão e força são grandezas que estão na mesma direção. Então significa que são grandezas diretas. Quer dizer que quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui. Então agora a nossa ideia está ligada com quem? Com pressão e com força. Qual é a relação? Uma relação direta, né, galera? Então, olha, relação direta aqui. Então, nesse caso, o tio colocou aqui o seguinte, ó. Onde é que eu posso perceber isso? Lembra quando a gente vai cortar uma laranja ou cortar uma carne? Se a faca está cega, né, galera? Ou seja, sem corte, a gente faz o quê? Bastante força para conseguir cortar. Então, aí eu percebo o seguinte, que na verdade o corte ele está relacionado com quem? Com a pressão. Se eu faço muita força é porque eu preciso de muita pressão para cortar, galera. Então está relacionado aí, ó, pressão e força diretamente. Mas também eu poderia lembrar que a pressão é relacionada com quem? Com a área. Vamos pensar na faca. Quando a faca não corta, a gente faz o quê? A gente amola a faca. Quando você amola a faca, você reduz a área para ganhar o quê? Mais pressão. Então realmente está ligado aí com a pressão a ideia do corte. Só que o tio quer que você perceba o seguinte. Às vezes, para a gente conseguir uma pressão maior, a gente tem que aumentar quem? A força. Então, se eu aumento a força, aumenta-se o quê? A pressão. Então, acho que até agora você já entendeu que existem duas relações. Pressão e área, pressão e força. Mas, o tio, para verificar se você entendeu, olha, colocou uma questãozinha aí que já caiu no Enem. No caso, o Enem de 2012. Mas vai servir para todos vocês, olha só. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura, hoje em dia, é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesada, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir o pneu dos tratores por pneus mais, lá vai galera, largos,
para reduzir a pressão sobre o solo. Letra A. Letra B. Estreitos, para reduzir a pressão sobre o solo. Vamos pensar um pouco, galera. Se o problema é compactação, eu tenho que reduzir a pressão, né? Vamos fazer aqui de novo, ó. Pressão é o que? Força sobre a área. O que é que eu quero? Eu quero reduzir ou aumentar a pressão? Se você disser reduzir, você acertou. Então, para reduzir a pressão, eu vou mexer aonde mesmo que ele fala no problema? No pneu. Então, estou mexendo na força? Não, o peso sobre o solo vai ser o mesmo. Então, estou mexendo aonde? Na área. Para mim reduzir a pressão, o que é que eu tenho que fazer com a área? Ela tem que ser maior ou tem que ser menor? Isso, tem que ser o quê? Maior. Por quê? A área e pressão são grandezas inversas. Então, maior área, menos pressão. Então, qual o melhor pneu? É o largo ou é o estreito? Se eu quero menos pressão, tem que ter mais área. Então, qual é a resposta? Pneu largo, né, galera? Pneu largo reduz a pressão sobre o solo. Veja bem, o Enem assusta aí nessa questão? Com certeza não. Agora, depois dessa aula, ficou muito fácil, né, galera? Vamos lá, para mais uma aplicação agora, rapidinho, né? Para a gente começar a encerrar a aula aí, ó. Uma pessoa aplica uma força de 400 newtons sobre uma área de 50 metros quadrados. Determine a pressão aplicada pelo solo. Então, pressão, força sobre a área. Vamos lá, galera. Ele disse no problema ali, ó, que a força é quanto? 400. E a área? 50 metros quadrados. Então, 400 dividido por quanto? Por 50 metros quadrados. Podemos simplificar, né, galera? Então, ó, tchau, zero. 40 dividido por 5, se você respondeu aí 8 o quê? Newtons por metro quadrado. Então, tá aqui a pressão, ou, né, Pascal. Então, tá aqui a resposta da segunda aplicação. Então, toda vez que ele pedir para você calcular a pressão, vai ser desse jeito aqui, né? Se for pressão de sólidos. Agora, eu também coloquei uma outra situação aqui, uma terceira situação, onde ele fala o seguinte, ó, sabendo que a pressão aplicada por um trator sobre o solo é de 1.200 newtons por metro quadrado, considere que a área de atuação seja de 5 metros quadrados. Determine a força aplicada. Então, vamos lá, galera. Pressão ela é igual a força sobre área, né? E lá no problema, ele falou o seguinte, que a pressão é 1.200. Ele falou a força? Não, dessa vez ele quer encontrar a força. E a área? 5. Esse 5, galera, se ele está dividindo, ele vem para cá como? Multiplicando. Então, força vai ser 1.200 vezes 5. E 1.200 vezes 5, né, galera? Quanto é que vai dar isso aqui? Se você respondeu aí 6.000, 6.000 o quê? Newtons, né? Você acertou. Então, galera, tá aí mais uma aula de revisão aí sobre o quê? Pressão dos sólidos. Então, até a próxima aula, galera. Valeu!